Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Paiva e trago mais uma aulinha aqui de Direito do Consumidor para vocês. Hoje, pessoal, a gente vai estudar ali os artigos 6º e 7º que tratam dos direitos básicos do consumidor. Um dos direitos básicos, está lá no finalzinho do artigo 6º, a gente vai ver daqui a pouco, é um dos mais importantes na aplicação prática do direito do consumidor e é uma das coisas mais discutidas ali dentro das relações de consumo, que trata lá da possibilidade da inversão do ônus da prova quando eu trato de um processo judicial. Esse ponto é tão importante que eu destaquei uma aula específica para ele, que vai ser nossa próxima aula, que vai tratar justamente da inversão do ônus da prova, da questão da vulnerabilidade, da hipervulnerabilidade, da hipossuficiência do consumidor. Hipossuficiência é essa que autoriza a inversão do ônus da prova. Enfim, essa questão a gente vai falar um pouquinho melhor na nossa próxima aula. Hoje a gente fica ali com os artigos 6º e 7º do CDC, que tratam lá dos direitos básicos do consumidor. Se puderem acompanhar comigo aí a aula junto com o Código de Defesa do Consumidor aberto, abre aí uma aba na internet ou abre na sua frente o VADMECUM, né, o CDC, e dá uma olhadinha lá nos artigos 6º e 7º, certo? Eles são bastante extensos, eu busquei trazer uma aula aqui mais enxuta, tratando principalmente das partes mais importantes, dos direitos mais importantes, não que algum não seja importante, né, mas dos mais relevantes, vamos dizer assim, do ponto de vista prático principalmente. Vamos lá dar uma olhadinha então, pessoal? Bom, aula de direitos básicos do consumidor. Sempre meu e-mail está à disposição ali nos slides. Qualquer dúvida, fala comigo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, se eu gostei ou se eu não gostei. Críticas, elogios, sugestões sempre são muito bem-vindos. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então para o nosso primeiro slide, que trata lá do início do artigo 6º. E a gente vai ver item por item aí e explicar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Qualquer outra dúvida que sobre, não esquece, manda um e-mail, deixa um comentário aqui embaixo, eu sempre respondo tudo que me perguntam, ok? Bom, primeiro dos direitos básicos do consumidor elencado no artigo 6º, pessoal, diz respeito lá à proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por produtos nocivos ou perigosos. E aqui, pessoal, a gente já começa a fazer um paralelo dessa aula com a nossa aula passada, que trouxe algumas questões lá relativas aos princípios do direito do consumidor. Alguns princípios como o dever de informação do fornecedor, se o produto ele é perigoso, se o produto traz algum risco à segurança do consumidor. Por exemplo, fogos de artifício, o fornecedor ele deve deixar isso muito claro, tá? Na embalagem, a forma de utilizar, a idade da pessoa que deve utilizar aquele produto e coisas nesse sentido, para que evite algum prejuízo maior à vida do consumidor. Lembrando que o consumidor não é só aquele que adquiriu o fogo de artifício. Qualquer vítima de um evento, por exemplo, por falta de informação de como acondicionar, por exemplo, aqueles fogos de artifício, podem trazer uma responsabilização para o fornecedor, ainda que tenha causado um dano a uma pessoa que não tenha sido quem comprou efetivamente o produto. Ok, pessoal? Remontando lá a nossa aula 2, se não me engano, né, que tratou do conceito do consumidor por equiparação aqui, por exemplo. Então, pessoal, o fornecedor sempre tem que dar todas as informações possíveis, principalmente em se tratando, com uma forma muito mais cautelosa, em se tratando de produtos perigosos, produtos lá que podem trazer risco à vida, à saúde ou à segurança do consumidor. Vamos lá. Educação e divulgação sobre o consumo adequado e liberdade de escolha na contratação. Isso aqui é muito importante, que evita aquela manipulação, evita os cartéis, evita que o consumidor não tenha uma escolha. Principalmente nos casos também que tratam lá da venda casada, né? Quando se atrela a compra de um produto ou serviço a outro produto ou serviço, que é proibido, é entendido como prática abusiva pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Então aqui é sempre importante que não apenas o fornecedor, mas também o Estado promova lá a educação e a divulgação, a informação do consumidor acerca da melhor forma de consumir, acerca do consumo adequado, acerca inclusive de logísticas reversas, né? Então vamos supor lá, o consumidor está comprando uma bateria de lítio, aquela bateria de lítio depois de, sei lá, 3 anos,
perdeu sua vida útil. O que o consumidor faz? Pode descartar no lixo comum ou deve devolver para a logística reversa aquilo para evitar danos ao meio ambiente? Esse tipo de educação, de informação que é muito importante. O fornecedor de produtos que tenham componentes ou de risco, ou que possam vir a prejudicar a natureza, sempre tem que educar o consumidor. Vejam, muitas empresas aí que fornecem eletrônicos, por exemplo, têm programas lá de logística reversa que recebem incentivo governamental. Então, a partir do momento que ela disponibiliza pontos de coleta, ensina o seu consumidor a devolver adequadamente baterias, produtos nocivos, lixo eletrônico, ela recebe incentivos governamentais. Então começa lá de cima pelo governo, passa pelo fornecedor e chega no consumidor essa educação que é a obrigação do fornecedor, certo? Que mais que nós temos lá? Informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então lá, pessoal, na nossa primeira aula, na segunda também, né, na aula que a gente falou de relação jurídica de consumo, na aula que a gente falou de consumidor também, a gente tratou lá do Código de Defesa do Consumidor como um microsistema normativo. Vamos recapitular isso? Por que o CDC é um microsistema normativo? Porque ele trata de várias legislações, de várias matérias, dentro de uma pequena legislação, um microsistema. Sistema é aquilo que envolve várias coisas e o CDC é um microsistema, um pequeno sistema cheio de informações. O CDC, então, portanto, ele é um microsistema porque ele envolve leis, ele envolve matérias muito diversas. Matérias de direito civil, como as questões relativas a obrigações, contratos, etc. Matérias relativas a direito ambiental, como, por exemplo, a questão que eu acabei de comentar, da logística reversa, da educação ao consumidor. Matérias de direito penal, como os crimes ao consumidor. Matérias de direito tributário, que a gente acabou de ver, pessoal. Os tributos que incidem sobre o produto têm que constar, têm que estar claros na nota fiscal. O consumidor tem que saber o que ele está pagando de imposto, tá? Isso aqui é bem importante. O que mais? Informação, então, adequada e clara sobre produtos e serviços, com quantidade, características, composição. Uma questão que a gente sempre vê, pessoal, lá nas prateleiras de mercado. Agora, os mercados, enfim, os fornecedores, estão respeitando muito mais. E está muito mais fácil para o consumidor poder escolher. A gente acabou de ver também que a liberdade de escolha na contratação é um dos deveres que o fornecedor tem que dar ao consumidor. Então, por exemplo, uma das obrigações que a gente tem hoje é demonstrar lá o valor por quilo ou o valor por litro. Então vamos supor, tem uma marca de feijão, de arroz, de alguma coisa que vem ensacada, que vende 3 quilos a X e outra marca que vende 4,5 quilos a Y. Será que é fácil fazer essa conta? Para o consumidor, claro, aquele que é mais leigo na matemática, inclusive nós, juristas, né, pessoal? A gente tem uma certa dificuldade com matemática, vocês hão de convir comigo, né? Tem que fazer uma conta que fica um pouco mais complexa. Claro, complexa não é, mas tem que tirar o celular, fazer conta de um, fazer conta de outro, lembrar quanto deu a conta do um para ver se a conta do outro está maior. O que acontece? O supermercado hoje ele é obrigado a colocar na etiqueta o preço por quilo, o preço por unidade. Então vamos supor lá, amaciante, compre um, pague R$5, compre 3, pague R$13,90. Bacana. Fazendo uma conta simples é fácil ver que está mais barato comprar 3 do que 1. Mas quanto está saindo a unidade custando R$13,90? É isso que tem que estar na etiqueta. Então o preço por quilo, preço por litro, preço por unidade, quando há uma venda de maior número, tudo isso deve constar de forma clara. Informação adequada e clara sobre o serviço, sua composição, sua quantidade, qualidade e os riscos que eles apresentam também. Agora está na moda comprar álcool gel. O que é recomendado, né, para matar vírus, bactérias, é o álcool gel 70 graus. Tudo bem, quais são os riscos disso? Né? Então, alguém sabe, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Quanto tempo depois de passar álcool gel na minha mão que eu posso ir para o fogão fazer uma comida? Sinceramente, eu não sei. Na dúvida, eu até lavo a minha mão antes de fazer isso e dou um bom tempo. Por quê? Porque a chama é perigosa, você não consegue enxergar a chama, é 70 graus, ele queima bastante, né, quando em contato com o fogo. Então, são coisas importantes. A fabricante deve especificar no rótulo lá, né, cuidado com o fogo quando for mexer com álcool gel e etc. Então, é muito importante essas informações de forma clara e adequada.
Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produto ou serviço. Vamos começar pelo final aqui, pessoal. Dei uma olhadinha lá. Proteção contra, vamos lá para o finalzinho. Cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento. Toda aquela cláusula que o consumidor não tem condições de mudar, exemplo clássico, um contrato de adesão, pode ser considerada uma cláusula abusiva. Claro, ela não parte, nem toda cláusula que o consumidor não pode modificar, não se parte do pressuposto que ela é abusiva, certo? Mas essas cláusulas que são impostas no fornecimento de produtos ou serviços, elas garantem com maior intensidade a proteção do consumidor, porque tornam o consumidor mais vulnerável do que o normal. Se o consumidor não tem a possibilidade de alterar uma cláusula da contratação, ele vai ser ainda mais vulnerável do que o normal. Vamos voltar para o começo lá então. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. E aí a gente começa aquela discussão daquele limite. O que é publicidade enganosa? O que é publicidade abusiva? Eu fui lá numa lanchonete, pedi um lanche que era lindo lá na televisão, lá no display, mas na hora que chegou para mim aquilo era horrível, né? Não prestava, era bem menor, o alface estava murcho, não tinha tanto queijo, o hambúrguer era muito menor. Isso é muito normal, vocês talvez até já tenham lembrado de alguma rede que possa fazer isso, né, pessoal? Esse tipo de prática pode ser considerado uma prática abusiva, uma prática enganosa da publicidade, né? Então a gente em outros momentos pode conversar um pouco mais sobre isso, hoje aqui passando um pouco por cima disso, o impedimento desse tipo de práticas enganosas ou abusivas. Outro exemplo, vocês devem ter notado que de um tempo para cá, publicidade, melhor dizendo, de pasta de dente, por exemplo, enxaguante bucal, sempre fala alguma coisa como remove 99,8% das bactérias. E na TV lá quando tá passando, os dentes lá tudo branquinho, sempre fica alguma coisinha. Sempre fica um sujinho, mesmo na publicidade. Por que isso? Porque a publicidade antes, a pessoa usava aquela pasta de dente, aquele enxaguante bucal, e aparecia na publicidade aquele dente perfeitamente branco e limpo. Aquilo era considerado uma prática abusiva, uma prática enganosa. Por quê? O consumidor que utilizava aquele produto entendia que seu hálito, sua boca, enfim, ficaria 100% limpo, 100% saudável. E nenhum produto consegue deixar dessa forma. Já foi... inclusive as empresas foram notificadas nesse sentido. Por isso que eles dizem, protege 99,8%, 99,7%, enfim, e deixam sempre na imagem lá um manchadinho, um marcadinho. Por quê? Para demonstrar que aquele produto não é 100%, que você precisa também ir ao dentista, que tem outras coisas que você deve fazer para manter a sua saúde bucal. Isso para ser contrário à publicidade abusiva e enganosa, certo? Mas claro, as empresas normalmente mostravam aquilo perfeito, aquele sorriso Colgate, como o pessoal falava, né? Não fazendo propaganda da marca aqui, mas o que os órgãos regulamentadores, inclusive Procon, Ministério Público, foram atrás e hoje conseguiram justamente algo no sentido de evitar que eles demonstrem que aquilo é 100% eficaz. Nada é 100% eficaz, né? Se fosse assim, ninguém precisava de dentista, era só usar a pasta de dente daquela marca, certo? Então, por isso, evita-se a publicidade enganosa ou abusiva. Ainda, métodos comerciais coercitivos ou desleais. Vamos dar uma olhadinha lá. Métodos comerciais coercitivos ou desleais. O que pode ser entendido como método coercitivo ou desleal? Eu vou de novo pedir licença aqui para falar de marca, mas uma publicidade, né? Tem que cuidar. Outra hora a gente fala sobre isso, diferença de publicidade para propaganda. Uma publicidade sobre um chocolate, até um tempo atrás, um bom tempo atrás, né? Talvez na nossa juventude, infância de alguns, trazia uma publicidade enganosa, uma publicidade até mesmo desleal e coercitiva. Vocês vão lembrar. Lembra lá quando na tua infância você via na TV a publicidade do batom? E um menininho aparecia com um pêndulo daqueles de... Como que é o nome?
enfim, de coagir mesmo, de um método coercitivo, e falava assim, compre batom, compre batom. Claro, hoje a gente pode dar risada e pensar que aquilo não é nada, mas pensa uma criança vendo aquilo, né? É uma coisa que fica na cabeça. Aquele tipo de publicidade é considerado, então, uma forma coercitiva, uma forma desleal, uma forma até mesmo abusiva de publicidade, e isso deve ser combatido, certo? Outro tipo de publicidade abusiva, enganosa. Você também, quando era criança, eu tenho certeza que você queria lá uma Barbie ou um boneco lá do Falcon, do Max Steel. E quando você via na publicidade Hot Wheels, aquilo era super legal, eu adorava quando era criança lá o Matchbox, Hot Wheels. Você olhava na publicidade, o que acontecia? A Barbie nadava na piscina dela, dirigia o carro dela, brincava na casa dela, o Ken lá também andava com o carro dele, o Max Steel voava, que mais? Os carrinhos lá da Hot Wheels faziam percursos muito malucos, saía faísca na hora que... A hora que a pessoa comprava aquilo e levava para casa, não fazia nada daquilo. Os movimentos eram todos computadorizados, você tinha que fazer com a mão lá, e não tinha a mesma graça quando você comprava do que aquela graça que tinha na TV. Principalmente por conta do público a quem era destinado isso, crianças, adolescentes até, esse tipo de publicidade é desleal, é enganosa, certo? E até por isso que hoje vocês percebem que esse tipo de prática, esse tipo de publicidade quase não existe na TV. Até existe, claro, porque é difícil fazer um controle prévio, mas muitas das empresas que colocam algum tipo de publicidade desleal, publicidade abusiva, acaba sendo notificada e até multada pelos órgãos competentes, certo? Então, essas são algumas formas disso acontecer. Aproveitando só um gancho, vocês perceberam que hoje praticamente não existe desenho animado na televisão aberta? Então, se for lembrar da tua infância, da minha infância, a gente podia escolher. Tinha 2, 3 canais na TV aberta passando desenho pela manhã inteira, das 8 da manhã até meio-dia. Lembram disso? Depois vinha lá programa de esporte, essas coisas na hora do almoço. Mas a manhã era recheada de programas infantis. Hoje não tem mais. Por quê? Porque a fiscalização sobre a publicidade infantil é muito maior hoje. As multas são enormes. Vale a pena eu passar programa infantil? Quem que é o destino, né, do programa infantil? Criança. E eu não poder veicular publicidade? Qual que é a rentabilidade para a TV, para emissora de televisão, de passar programas infantis e não poder colocar publicidade para crianças que são o público que está assistindo TV naquele momento? Não tem sentido, né, pessoal? Então, por conta disso, dessa proteção, é que inclusive acabaram aí ou reduziram muito os desenhos, a programação infantil na televisão aberta de manhã. Vamos lá para o segundo slide. O que mais, pessoal? A gente tem lá modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão, em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. Então é aquela teoria lá da onerosidade excessiva. Ainda que eu já tenha um contrato, ainda que esse contrato esteja em pleno vigor, se por acaso um fato novo, que aqui não precisa nem ser imprevisível, basta um fato novo no Código de Defesa do Consumidor, tornar aquela obrigação que já tinha sido assumida anteriormente excessiva para alguma das partes, ou melhor, excessivamente onerosa para alguma das partes, é possível que essa parte, sendo ela um consumidor, possa pedir a revisão ou até a extinção deste contrato pela onerosidade excessiva, por conta justamente daquela proteção maior que se dá para o consumidor. Aqui eu só quero fazer um paralelo, não vou entrar muito a fundo, tem material aqui para 2, 3 horas de discussão, da diferença da teoria da onerosidade excessiva, que é a que cabe no Código de Defesa do Consumidor, para a teoria da imprevisão, que é aquela teoria discutida lá no Código Civil. Brevemente aqui, o que diz a teoria da imprevisão do Código Civil? Se um fato novo e imprevisível acontece na constância de um contrato e torna a obrigação excessivamente onerosa para uma das partes, esta parte pode pedir a resolução do contrato ou a modificação das suas cláusulas. Ou seja, qualquer uma das partes pode se valer da teoria da imprevisão. Para que ela exista, para que ela aconteça, eu preciso do quê? Fato novo, na constância de um contrato,
esse fato, e aí está o ponto principal, esse fato deve ser imprevisível. Se era um fato previsível, como por exemplo, a alteração do câmbio da moeda, todo mundo sabe que é um fato que é previsível, né? Ninguém sabe, é uma coisa que oscila muito. Ações, por exemplo, são coisas que oscilam muito. Então, diminuir muito o valor de uma ação é imprevisível? Claro que não. O mercado de ações é muito volátil. Mas, por exemplo, cair um raio e pegar fogo num prédio, isso é previsível? Não, isso é totalmente imprevisível. Ah, mas o prédio estava sem para-raio, não eram feitas as manutenções preventivas. Opa, aí já muda um pouquinho a situação. Mas vamos supor que o prédio estava todo em dia, caiu um raio, pegou fogo e acabou com aquele prédio. É imprevisto isso? Com certeza é imprevisto. Trouxe uma onerosidade excessiva para uma das partes? Perfeito. Temos a teoria da imprevisão aplicada. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a chamada ali, teoria da onerosidade excessiva. Essa teoria da onerosidade excessiva, ela não exige que haja um fato imprevisto ou imprevisível. Basta que haja um fato novo que torne excessivamente oneroso o contrato. Então aqui, pessoal, para o Código de Defesa do Consumidor, a variação cambial do dólar, por exemplo, pode trazer uma modificação das cláusulas do contrato ou até rescisão contratual? Para o CDC, sim. Sim, por quê? Porque não precisa da imprevisibilidade. Precisa apenas de um fato, ou alteração cambial, que deixe muito onerosa aquela obrigação para uma das partes. Ok, pessoal? A diferença, então, da teoria da onerosidade excessiva para a teoria da imprevisão. Um ótimo tema para escrever artigo, para fazer monografia, TCC, o que vocês quiserem que seja aí. Até mesmo para tese de doutorado, dependendo, né, sendo um pouco mais profundo que isso. Mas é um tema que sempre está em vigor, principalmente agora em época de coronavírus, né? Vocês perceberam que houve várias decisões que reduziram o valor de aluguel, que reduziram ou diluíram valores ali de contratos continuados? Se o contrato estava lá sob a alçada do CDC, aplica-se a teoria da onerosidade excessiva. Se o contrato está sob a alçada do Código Civil, aplica-se a teoria da imprevisão. Então vamos lá, pessoal. Um vírus mundial, um vírus que causa uma pandemia. Será que é imprevisto? De certa forma ninguém espera que isso aconteça, né? Ninguém esperava, estava todo mundo despreparado. Por conta disso, permite-se essa alteração contratual. Dê uma olhadinha nesse tema, pessoal. Quem quiser falar um pouquinho mais com isso, manda e-mail, conversa comigo, é um tema bem interessante. Vamos seguir na aula aqui, pessoal. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então a gente já sabe a diferença entre coletivos e difusos, já tratamos disso. Coletivos é aquele de todos, difusos é de uma determinada categoria, determinado grupo. Individuais, danos patrimoniais e morais. Então aqui o CDC ele trouxe a possibilidade da reparação civil, ou seja, ele traz lá nos direitos básicos do consumidor a possibilidade de responsabilização civil do fornecedor por danos causados a ele. Por danos causados a eles, os consumidores, né? Seja patrimoniais ou materiais, ou ainda morais, extrapatrimoniais também chamados assim. Então isso é efetiva prevenção e reparação de danos. O terceiro lá, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos, difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Isso aqui, pessoal, vai se assemelhar muito com o que a gente já viu na aula passada. O acesso à justiça gratuito para aqueles que não têm condições, que está lá no artigo 98 do CPC, que está também no próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º ou 5º, né, que trata lá da possibilidade da gratuidade da justiça, enfim, da Defensoria Pública atender o consumidor. Que mais? A possibilidade do consumidor ingressar lá nos juizados especiais, lembrando aí que os juizados especiais, a grande maioria das demandas deles lá nos juizados cíveis é de demandas de consumo, né? Então, também são direitos básicos do consumidor. Vamos voltar aqui. Que mais? A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova ao seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então vejam só, pessoal, o que é a inversão do ônus da prova? Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, em regra, né? Tem possibilidades de mudança, enfim, mas a regra é a seguinte: quem alegou tem que provar, basicamente isso, né? O ônus da prova incumbe ao autor, então, em regra. O que o CDC diz? Quando o consumidor for hipossuficiente, que é bem diferente de vulnerável, o consumidor pode ser hipossuficiente e vulnerável, ele pode ser só vulnerável, mas não ser hipossuficiente, mas nunca ele vai ser só hipossuficiente e não vai ser vulnerável. A vulnerabilidade sempre existe para o consumidor. A hipossuficiência deve ser vista no caso concreto. Próxima aula vamos falar muito mais disso aqui. Quando o consumidor então for hipossuficiente, essa hipossuficiência deve ser demonstrada no processo, como a gente viu aqui, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, quem vai ver se o consumidor é hipossuficiente ou não é o juiz vai inverter o ônus da prova. Ou seja, o ônus da prova, que em regra era do autor, do consumidor, é invertido e agora vai ser do réu, do fornecedor. Por exemplo, demandas lá que você precisa comprovar que por meio de uma ligação para a central de atendimento te prometeram alguma coisa e não cumpriram. Você vai demonstrar que você é hipossuficiente. Você não tem como produzir aquela prova, você não tem a gravação daquela ligação. Agora, o fornecedor tem a obrigação de ter a gravação daquela ligação em que houve um contrato verbal com você. Inverte-se o ônus da prova e o juiz determina que o fornecedor junte no processo a cópia da gravação, certo? Exemplinho aqui básico da inversão do ônus da prova. O que mais? Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Como a gente viu também nas aulas 2 e 3, né, quando a gente falou de conceito de consumidor e também de conceito de fornecedor, o Estado pode sim ser fornecedor. Nesse caso, quando fornecedor, a prestação adequada e eficaz dos serviços públicos em geral. Vamos dar uma sequência aqui. Artigo 7º agora, já ultrapassamos aí o artigo 6º, dei uma olhadinha, tem bastante coisa lá para vocês verem, tem 8 ou 9 incisos, se não me falha a memória, eu estou sem o código aqui, mas vamos lá para o artigo 7º. Os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Ou seja, pessoal, o CDC ele não vai jogar fora as demais leis, os tratados internacionais. Tudo vai ser analisado conforme o caso. E normalmente quem vai escolher a aplicação ou não do CDC, escolher entre aspas, porque tem alguns casos em que há uma obrigatoriedade, é o juiz. Normalmente essa decisão vem lá de cima. Por exemplo, recentemente o STF entendeu que deve se aplicar a Convenção lá de Montreal aos casos de dano material sobre bagagem extraviada nas viagens internacionais. Nesse caso, o que acontece? A Convenção de Montreal é um pouco diferente do Código de Defesa do Consumidor. A nossa opinião, como estudiosos do direito do consumidor, é que isso é extremamente prejudicial para o consumidor. Por quê? Porque a Convenção de Montreal estabelece um valor, né, para reparação do dano de bagagem extraviada, por exemplo. Então vamos supor, você consumidor tinha lá 10 mil reais, vamos supor, de pertences numa mala que foi extraviada. Pela Convenção de Montreal, a empresa aérea vai ter um teto para te reparar. E esse teto é bem inferior a esses 10 mil reais. Se eu não me engano, está entre 3 e pouco, 4 mil reais esse teto, certo? Foi uma decisão do STF, bastante criticada e bastante triste, no meu ver, do ano passado, 2019. A gente está gravando aqui em 2020, do ano ali de 2019, que modificou essa aplicabilidade. Vejam, antes o judiciário aplicava o CDC nesses casos. O que o consumidor conseguia provar que tinha dentro da sua mala, né? Por isso que eu sempre recomendava a meus clientes, alunos, etc., que sempre antes de viajar, tire uma foto da mala antes de fechar. Hoje, infelizmente, não está funcionando muito mais isso, porque se aplica lá a Convenção de Montreal, que mitiga, de certa forma, o direito do consumidor nesse caso. Tá? Mas quanto a danos morais, por exemplo, o CDC está em pleno vigor. O STF, ainda bem, não tirou lá os direitos do consumidor, porque eu entendo que tenha sido uma retirada de direitos, o reconhecimento da aplicação da Convenção de Montreal. Então vejam, Convenção de Montreal, tratados, Convenção Internacional, como está ali. O CDC, portanto, não exclui esses tratados, não exclui ainda legislação interna ordinária, regulamentos, etc. O CDC não exclui, mas quem vai analisar o caso concreto é o juiz, certo? Se o juiz analisou a teu favor, a outra parte recorre, chega no STF a discussão. Aí o STF normalmente decide
Nem todas as decisões, claro, do STF são vinculantes, mas algumas acabam vinculando e orientando os juízes de alguma forma, certo? Então, por isso, o CDC não exclui outros direitos decorrentes de leis, tratados internacionais e etc. E por fim ali, pessoal, a responsabilidade solidária dos fornecedores. Isso aqui é muito importante. Quem está anotando a aula, quem está olhando o código aí, grifa lá e presta muita atenção nisso. Vejam lá. Tendo mais de um ator à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A gente conversou lá na aula que a gente estudou sobre o fornecedor, que na cadeia de fornecimento todos são fornecedores. Então, por exemplo, vamos supor que o produto é produzido lá na Coreia do Sul. O primeiro fornecedor é o produtor, a indústria lá que faz esse produto. Mas dentro da Coreia do Sul tem um intermediário que é o exportador, vai vender de lá para fora para outro país. Esse exportador que vai intermediar o produto, né, a venda do produto, já é o segundo fornecedor na linha, na cadeia de produção. Aí depois eu tenho um terceiro fornecedor, que é aquela pessoa que vai fazer a remessa entre a Coreia do Sul e o Brasil, por exemplo. Então o transportador, terceiro. Aí eu tenho um importador no Brasil, que é quem vai negociar com o exportador da Coreia do Sul, que também está na linha lá e também está ganhando um pouco nesse produto. Já tem um quarto elemento, já tem um quarto ator, um quarto fornecedor. Aí esse importador, ele vai receber esses produtos e ele tem lá um distribuidor aqui no Brasil. Já é o quinto fornecedor. Esse distribuidor vai distribuir o produto, estou supondo aqui, né, para lojas de atacado. É o sexto fornecedor. As lojas de atacado vão vender para as lojas de varejo. Sétimo fornecedor. E aí você vai lá, o cliente compra na loja de varejo, por exemplo. Você é seu consumidor. Vejam. Nessa cadeia de fornecimento, ou chamada também de cadeia de consumo, são 7 fornecedores. Vamos supor que o produto trouxe algum risco, algum problema, te trouxe um dano material, até um dano moral. Quem dos fornecedores pode responder pelo problema do produto? Vamos ver lá. Qualquer um dos 7. Por quê? Porque a responsabilidade sobre o produto e serviços ela é solidária entre todos os fornecedores. Claro, pessoal, na prática é muito difícil a gente conseguir identificar quem que é o exportador na Coreia, quem que é o transportador, quem que é o importador no Brasil. Normalmente o que a gente consegue ver, o que é fácil, o que está na embalagem do produto, é quem produziu e quem está vendendo para nós. No meio do caminho ele é um pouco mais complicado, mas todos eles respondem solidariamente. Vamos supor que você comprou um produto numa loja que fechou. Puxa vida, você não consegue lá, por exemplo, ajuizar uma ação contra essa loja, porque não tem bens, não tem mais nada, fechou a loja. E também a empresa lá que produziu quebrou. Você vai atrás e descobre quem foi o exportador lá na Coreia, quem foi o importador aqui no Brasil, quem foi o transportador, quem foi o distribuidor, e você pode ajuizar ação contra qualquer um desses, certo? Mas será que é justo ajuizar ação contra o transportador que só pegou o negócio lá e entregou aqui? Sim, por quê? Porque a proteção aqui é do consumidor. Lembram que o consumidor é vulnerável perante o fornecedor? A responsabilidade entre eles é solidária. Eu vou entrar com uma ação lá contra a transportadora, vamos supor. A transportadora vai lá, me ressarce e tudo certo. O que ela pode fazer? Ela pode entrar com ação de regresso contra os demais fornecedores da cadeia, certo? Aí o problema é dela. O que importa para o CDC é resguardar o direito do consumidor. E é por isso que ele determina a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores. Tudo bem? Vamos ver lá o que nós temos mais para hoje. Não temos mais nada para hoje. Então aqui, telinha final com o meu e-mail, com as redes sociais que vocês podem acessar também. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, manda e-mail, manda nas redes sociais, deixa lá suas impressões também aqui embaixo, segue o nosso canal do YouTube, deixa seu joinha ou seu não gostei, justifica, né? E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Para finalizar, olha só que bonito. Cadê? Olha só, efeito novo aqui, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.